Oi meninas, tudo bem? Eu sou Ana Paula Clautal, sou médica radiologista. Estou trazendo mais um vídeo para o nosso canal Doutor Exames de Mulher. Se você ainda não foi inscrita, por favor se inscreva, deixa um like logo nesse vídeo. E se gostar, compartilha, me ajuda a chegar a mais mulheres. A endometriose, ela é uma doença que atinge hoje em dia mais do que 8 milhões de mulheres no Brasil. A gente sabe que pelo menos 20% dessas mulheres têm uma forma silenciosa da doença. E o que é ela? O que é a endometriose? Bem, eu trouxe um desenho de um útero para a gente conseguir visualizar o que vem a ser esse processo, essa doença que acomete tantas mulheres. Bem, eu tentei representar aqui um útero, as tubas e o ovário. Os dois ovários. Um lado eu quis fazer um pouquinho mais normal e o outro já um pouquinho mais doente pela endometriose. Então, a gente todo mês tem o ciclo menstrual, né? A mulher, quando menstrua a primeira vez, a partir daquele momento ela passa a ter as menstruações. Então, ela teve a primeira menstruação, que a gente chama de menarca, e a partir dali ela vai lá pelos seus 12 aninhos. Algumas, infelizmente, é bem mais cedo, 9, e outras um pouco até mais tarde. Tem meninas que menstruam pela primeira vez com 15. A partir de então, o ciclo ele vai se regularizando e todo mês a maioria das mulheres menstruam. Quando não, é uma questão para ser investigada, tá? Ou quando menstrua muito afastado e não todo mês, ou muito mais vezes que, às vezes, quando você vê, menstruou 2 vezes em um mês. Tem que investigar. Vamos voltar para a endometriose? Bem, então, todo mês, o endométrio, que é esse tecido, a gente chama de tecido, imagine que é uma membrana, vamos chamar aqui, hoje, a gente vai chamar esse tecido de sangue. Tá? Um sangue mais grossinho, tá? Pensa assim, vai, eu quero... Porque, na verdade, a gente vai fazer um tapetinho aqui dentro do útero. Isso aqui é o útero. Aqui é a cavidade uterina, tá? As tubas e os ovários. Nós temos 2 e 2 tubas, tá? Então, aqui, imagina que todo mês a gente forma esse tecido aqui, esse sangue, que é sangue, que vai servir como um tapetinho para receber o bebê, se aquela mulher tiver engravidado naquele mês, tá bom? E aí, a gente fica cheia desse sangue, tá? A gente ainda não menstruou, ainda não, porque a gente quer receber o bebezinho. Só que naquele mês, a mulher não engravidou. E aí, não tendo um bebê para o endométrio servir de casinha, para o útero servir de casinha, o endométrio ajudar ele, o bebê, o embriãozinho, a ficar ali. Como não tem um embrião, o cérebro manda uma mensagem e a gente tem que menstruar. E aí a gente começa a sangrar. E aí esse sangue, esse tecido, vai se descolando, porque esse tecido aqui dentro, ele está sendo o tempo todo vascularizado, irrigado, alimentado pelos vasos sanguíneos que o útero tem, que traz, a musculatura do útero traz pra gente, para deixar esse tapetinho vivo. Como não engravidou, aí a gente vai sangrando, vai deslocando, vai descolando isso aqui e acho que do jeito que eu tô fazendo tá parecendo que descola mesmo. E aí a gente vai sangrando. Isso aqui vai limpando, reduzindo esse sangue, tá? Que não é de uma hora para outra, costuma durar 7 dias, né? 2 dias costumam ser mais intensos e depois de 5 a 7 dias a mulher para de sangrar. Mas aí vai limpando essa cavidade e aí a mulher menstrua. Ok. Num próximo ciclo, a mesma coisa. Num próximo mês, a mesma coisa. O tapetinho vai formar. O tapetinho vai formar
Agora já ficou meio pretinho aqui, porque tinha... Bem, mas aí o tapetinho formou outro mês. E a mulher não engravidou de novo. Vai acontecer a mesma coisa. A gente vai sangrar. Só que o que acontece na endometriose? Até então eu estava explicando o normal, tá? Aí agora, o que acontece quando tem a doença? Esse sangue, ao invés dele só sair, dele só descer e sair do útero, ele volta. Ele vem pelas tubas uterinas. Também é verdade. Tem várias teorias que explicam a endometriose. Mas essa é a primeira. E não dá pra gente dizer que ela não é válida. Ela continua explicando muito. E também é a mais, eu diria que é mais fácil para vocês entenderem logo assim o que seria a endometriose, tá? Mas eu vou trazer as outras causas, o que significa, as outras teorias também, tá bom? Bem, e aí quando esse sangue volta, ele cai na cavidade. E aí aqui já é a barriga de uma mulher, tá? Ele não volta só por um lado, ele volta pelo outro também. E aí sangra. Ó, tô fazendo a gota invertida, vocês viram, né? Aí sangra, tá bom? Então vem saindo sangue pra cá, que é o que a mulher vê, que ela usa o absorvente, e o sangue pelas tubas. Quando esse sangue cai na cavidade, na barriga de uma mulher, ele promove uma reação inflamatória. E aí essa reação inflamatória faz com que o sangue que estava aqui, né, é uma inflamação que a gente vai ter agora. Então, o sangue que cai na cavidade não é uma gota, né? Todo mês vai cair um pouco e aquele início, os 2 primeiros dias do ciclo menstrual, a mulher sangra muito. Então, pode cair muita quantidade aqui na pelve, na cavidade de uma mulher, na barriga de uma mulher. E aí esse sangue, ele vai acumulando em alguns lugares específicos, principalmente os mais baixos, né? Até pela gravidade. Ele vai caindo e vai ficando ali no fundo, né? Imaginar assim, a parte mais baixa da barriga de uma mulher, por dentro. Depois eu vou mostrar aqui. E que costuma ser ao lado do útero, atrás do útero. Só que quem está perto da tuba, quem costuma estar perto da tuba? Os ovários. Aí os ovários eles já vão receber um banho de sangue, que no caso é o endométrio, esse tecido que era para estar só aqui, e descer na menstruação, ele voltou e ele começa a ir grudando nos outros órgãos dentro da cavidade. Essa tuba, ela não é rígida, ela não é fixa, ela é como se fosse um bracinho, tá? E aí, imagina que ela tá aqui cheia de sangue voltando, refluindo, então ela até começa a se contrair, para ver se ela consegue até esvaziar. Então assim, vai saindo sangue daqui dessa tuba e ela vai se mexendo. A gente está aqui começando a falar sobre aquela menina que começa a menstruar e começa a ter a endometriose. Então, cada menstruação vai voltar e vai depositando aquele sanguinho e vai causando uma reação inflamatória. Só que não é assim, como que eu posso dizer? Não quer dizer que aqui vai ficar cheio de líquido e na outra mais líquido, retendo. Não, ele vai modificando o aspecto dele, parte das nossas células, das células de uma mulher, as células de defesa, até conseguem lutar, eliminar aquele sangue, mas outras não. E aí que eu vou trazer depois outras explicações. Mas, contando que isso é uma resposta inflamatória, a gente começa a ter aderências. E o que seriam essas aderências? E aí, essa reação inflamatória que trouxe mais células para lutar contra esse sangue, ela começa a formar um tecido que a gente chama de aderências. Dá para a gente imaginar como se fossem teias de aranha, mas não tão fina,
não tão frágil, elas chegam a ser mais espessas, rígidas, e aí elas vão formando as aderências que vão grudando um órgão ao outro. O ovário, que era para ele estar aqui, ele tá cheio de sanguinho, não tá? Cheio de endometriose, cheio de endométrio nele, o endométrio ectópico, ou seja, ele tá fora do lugar de onde era para ele estar. E aí ele tá cheio desse sanguinho, cheio desse endométrio, e aí ele começa a mudar de lugar também. Ele gruda na tuba, a tuba, lembra que ela se mexe, né? Só que cada vez que sangra, ela vai ficando, a maleabilidade dela, ela vai perdendo. Ela vai ficando mais rígida. Aí sim, ela vai ficando doente. E ela perde esse aspecto mais sinuoso, assim, delicado. E começa a ficar algo todo contorcido, sabe? Ela começa a ficar bem tortinha mesmo, porque a gente vai distorcendo a nossa anatomia. A endometriose vai fazendo isso. E aí, aquela tuba, que era eu costumo dizer que ela é tipo um bracinho, móvel, com movimentos suaves, ele vai ficando rígido ao ponto de não conseguir se mexer. Para que ela se mexe, né? Para que a tuba precisa se mexer? Porque quando a gente tem a ovulação, que o óvulo sai do ovário, é liberado pelo ovário, aí a tuba ela teria que vir e pegar esse óvulo. E aí a gente perde isso, a gente não vai ter isso, tá? Então, por quê? Porque ela tá rígida. Ela não vai ter tanta facilidade de vir e pegar o óvulo. É por isso, inclusive, que a endometriose, uma das consequências dela é a infertilidade. Além da tuba estar rígida, ela pode estar entupida, obstruída. E aí a gente não consegue ter mais passagem para o óvulo que podia vir ou por essa tuba ou por essa, né? A mulher, normalmente, ela menstrua, por um lado ela ovula, e no outro mês ela vai ovular pelo outro lado. Isso é uma regra? Não, tá? Mas as duas tubas funcionam. As duas tubas, a gente conta com elas para que elas tragam o óvulo para dentro aqui da cavidade do útero, para a gente ter o encontro do óvulo com o espermatozoide para poder formar o embriãozinho e o embriãozinho ficar, e o bebê ficar aqui, o embrião ficar aqui dentro. Se a gente tem uma tuba totalmente obstruída ou totalmente grudadinha aqui, tortuosa, distorcida, que ela nem consegue pegar o óvulo, a gente dificilmente vai ter bebezinho aqui. E aí começa esse sofrimento na vida de uma mulher. Os órgãos começam a ficar distorcidos, fora do lugar, todos os órgãos, porque aqui a gente tem que lembrar que o ovário, ele não é o único que vai grudar nesse sangue. A gente tem aqui também intestino, a gente tem bexiga, e aí esses órgãos também vão sendo acometidos pela endometriose. Então, a infertilidade é uma das consequências da endometriose. Mas a gente vai ter outras consequências graves dessa doença. Da forma mais simples, é eu dizer para vocês que a endometriose é a presença do tecido do endométrio, que seria o sangue, fora da cavidade do útero e causando essa aderência, que vai grudando os órgãos um no outro e distorcendo a nossa anatomia. Bem, aqui é a pelve de uma mulher, tá? A pelve de uma mulher. Então, aqui a vulva, ó, uretra, aqui, a vagina, a gente tem o períneo e o ânus, tá? Bem, a vagina aqui, que é onde a mulher vai, esse sangue que eu tava falando vai sair por aqui, né? Que é onde a mulher tem relação sexual.
A relação deles aqui, ó, o útero é esse, os ovários, intestino e a bexiga. Tô vendo agora, ó, uma mulher aqui de lado, vai. Bexiga na frente, útero e intestino. E os órgãos na gente, eles são assim, eles são bem próximos. Então, quando aquele sangue sai de dentro, aí agora eu vou pegar o útero, que esse útero ele vem aqui com a vagina, tá? É como se eu tivesse pego a vagina e o útero de uma mulher. E aqui é a cavidade. Eu vou abrir aqui pra vocês. Acho que é melhor assim, né? Acho que fica melhor. Então, assim, imagina que é uma cavidade, né? Aqui. E é aqui que aquele sangue preenche pra gente, faz o tapetinho pra gente receber o bebê. Os ovários, a tuba e os ovários aqui. Então, o sangue vem e até sair e grudar ovário e grudar todos os outros órgãos que estão próximos do útero e grudar todos os órgãos no útero ou na parede da cavidade. O importante, a gente vai distorcendo, vai tirando os órgãos de lugar. E aí aquela mulher não tem uma anatomia mais preservada. E aí é por isso que vem a dor, todos os sintomas da endometriose, que a gente vai abordar nos outros vídeos, mas a cólica menstrual. Essa dor da endometriose, ela não precisa ser só na menstruação, principalmente porque a cada menstruação, a endometriose vai crescendo, vai sendo alimentada. Então vai chegar um momento que ela nem precisa de menstruação para causar sintoma. E aquela mulher já tem dor. E pior, dos sinais e sintomas de uma mulher, a endometriose distorce tanto a cavidade que aquela mulher não consegue engravidar. Por causa disso tudo que eu mostrei para vocês. Tem muitas teorias explicando a endometriose. Mas essa eu considero a que seja mais fácil para vocês visualizarem. Essa doença, ela precisa principalmente de divulgação. Ela precisa ser conhecida para que toda paciente que tenha dor, cólica menstrual, receba, tanto em casa quanto em qualquer unidade de saúde, o atendimento necessário para que a gente consiga evitar complicações, tratar no início e evitar complicações dessa doença. Bem, esse vídeo já está longo aqui. Eu queria falar principalmente sobre o que é a endometriose. E aí a gente volta com outras questões ligadas à endometriose, tá bem? Compartilha esse vídeo, por favor. Deixa teu like e me manda tuas questões. Qual dúvida que eu possa ajudar, tá bem? Muito obrigada, meninas. Até o próximo vídeo.